Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das escrituras. Hoje tá chovendo, eu tô gravando aqui do carro que eu tenho um outro compromisso hoje. Aí eu tenho que gravar antes, né? Quando tá chovendo assim, tá nublado, né? Não dá pra ver o sol, aí a gente costuma falar, tá sem sol hoje, né? Na verdade o sol está aí, né? Porque ele tá acima das nuvens. E eu tenho um ensinamento, sempre quando tá assim nublado ou chovendo, eu lembro de Deus. Porque assim como Deus não está presente no sentido literal na nossa vida pessoalmente, né? Assim como o sol agora está escondido pelas nuvens, pela chuva, também o Senhor, a gente não pode ver ele, mas ele é real. Mas olha só, mesmo estando as nuvens cobrindo e aqui tá chovendo, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui um pouco aqui. Olha, mesmo estando chovendo, né, não dá para ver o sol nada, mas a gente sabe que o sol tá lá, né? Que o sol tá em cima. E a mesma coisa Deus, mesmo que Deus não esteja presente comigo agora, eu posso sentir a influência dele, o poder do Senhor, tá bom? Então, a mesma coisa. Então, sempre quando tá chovendo, eu lembro de Deus, por conta que, mesmo que ele não tá presente na minha vida pessoalmente, né? Mas a gente consegue sentir a influência e o poder dele, tá bom? Hoje nós vamos estudar aqui rapidinho Doutrina e Convênios, sessão 34. Sessão 34 aqui é uma revelação dada a Orson Pratt. Bom, Orson Pratt, né, ele é o irmão de Parley P. Pratt. Na sessão 32 nós vimos que Parley P. Pratt, ele é designado a ir pregar aos índios, mas ele sente que deve ir pregar a sua família também. Então no meio do caminho ali ele vai, né, para Kitron e ensina. E ele ensina o irmão dele, e o irmão dele, esse Orson Pratt aqui, ele se batiza. Interessante que ele se batiza no dia em que é o batismo dele, né? O dia que é o batismo não, o dia que era o aniversário dele. E eu me identifiquei muito, porque eu também fui batizado quando foi o meu aniversário. Eu batizei no dia do meu aniversário. E Orson Pratt foi com 19 anos batizado. Então, poucas semanas depois do batismo dele, ele sai de onde ele está e vem à procura do profeta, porque ele ficou muito interessado na revelação que o irmão dele recebeu, Parley P. Pratt. E ele queria saber qual é a condição dele perante o Senhor, o que ele precisava fazer para ajudar. Interessante, né? O irmão mais novo seguindo o exemplo do irmão mais velho. Então ele vai e busca uma revelação por meio de Joseph Smith. E aí então nós temos aqui a revelação Doutrina e Convênios, sessão 34, que é a revelação dada a Orson Pratt aqui. Eu amei o contexto histórico aqui, né, dessa parte aqui. Vamos lá, do versículo 1 aqui, da sessão 34, do versículo 1 ao 3, Jesus Cristo ele se identifica aqui, tá bom, a Orson Pratt, e ele traz muitos ensinamentos, né, apenas se identificando, né? Por exemplo, ele fala assim: meu filho Orson, escuta, ouve e considera o que te direi eu, o Senhor Deus, Jesus Cristo, teu Redentor, a luz e a vida do mundo, uma luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu a própria vida para que todos os que crescem pudessem tornar-se filhos de Deus. Portanto, tu és meu filho, né? Eu achei muito interessante a maneira que... Deixa eu ligar essa luz aqui para ver se dá uma clareada a mais aqui. Então, a parte que mais me tocou foi a parte aqui que ele chama, né? Portanto, és meu filho. Ele já era filho de Deus, mas ao se batizar também, ele se torna filho de Cristo aqui. E eu acredito que ouvir isso da voz do Salvador, acho que é muito, mesmo que tenha sido por meio de revelação, né? Porque o que aconteceu? Quando Orson Pratt ele chega até a casa da família Whitner, né? Que é lá que Joseph Smith estava, ele pede essa revelação. Então Joseph Smith ele pega um lugar mais reservado. Ele falou: vamos subir, né, acima aqui na casa, e a gente vai fazer ver o que o Senhor tem para te falar. E aí ele sobe e ele pede para o próprio Orson Pratt escrever a revelação que era para ele.
Mas ele pede então para Orson Pratt, ele fala, não me sinto adequado. Aí pediu para Patrick Whitney, né, escrever a revelação para ele ali. Então Joseph Smith, ele pega a pedra vidente, coloca ali no chapéu e ele vai falar as palavras que é essa revelação aqui. Então é interessante ouvir aqui, né, a revelação do Senhor falando a Orson Pratt. Eu acho que ele ouviu isso com muito carinho, né? Portanto, tu és meu filho. Eu amei essa parte aqui. Interessante que Joseph Smith também, né, ao receber revelação, nem sempre ele usava a pedra vidente, tá bom? Às vezes ele apenas era inspirado por Deus e ia falando, como o prefácio, né, da seção 1 de Doutrina e Convênio. Ele não usou a pedra vidente. Então nós também, nós sabemos que as escrituras são revelações, e quando nós queremos respostas de Deus, nós podemos ir nas escrituras e estudar as escrituras, porque aquilo vai abrir a nossa mente e nós vamos receber revelação. Mas se nós estivermos num lugar que não tenha como estudar a escritura ali, também por meio do Espírito a gente também pode receber revelação. Algo importante aqui que eu achei é que Joseph Smith, ele procura um lugar reservado para receber essa revelação. Então que cada um de nós possamos ter o nosso lugar reservado para nós termos uma intimidade com Deus e Deus poder nos revelar as coisas. Lembrando que Jesus Cristo falou, quando nós orarmos, entramos, né, nos nossos lugares secretos, né, no nosso quarto, fecha a porta e ali falar com Deus intimamente, só entre nós e Deus. Eu acho que é um bom local para nós recebermos revelação. Continuando aqui, o versículo 4 e o 5 diz assim: bem-aventurado és porque creste, e mais bem-aventurado és porque foste chamado por mim para pregar meu evangelho. Olha só aqui, né? Aqui eu gostei demais, porque ele já era bem-aventurado, porque ele creu, porque ele foi batizado. Todos nós somos bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurado significa bem-abençoado, né? Então, ele já era abençoado porque ele foi batizado. E agora, mais abençoado ainda, porque ele iria fazer uma missão. Com certeza essa missão traria muitos benefícios, né, na vida dele. Aliás, Orson Pratt, né, ele fica firme na igreja a vida toda dele. Ele é um dos primeiros membros da igreja a viajar para Salt Lake City, né? Ele morre fiel ali no evangelho, tá bom? Então é uma pessoa formidável, tá bom? Então aqui eu me identifiquei bastante com essa mensagem, porque eu já me achava abençoado por ser membro da igreja, mas quando me concedeu o privilégio de poder fazer uma missão, eu me achei mais bem-aventurado, né? Mais bem abençoado ainda. Continuando aqui, versículo 6 ao 9 aqui, diz assim: para elevar a tua voz com o som de uma trombeta, longa e estrondosamente, clama arrependimento a uma geração corrompida, que perversa, preparando o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. Então pregar o evangelho é uma preparação para a segunda vinda de Cristo, pois eis que em verdade te digo, aproxima-te o tempo em que vieres, que me vereis em nuvem, com poder e grande glória, e será um grande dia ao tempo da minha vinha, porque todas as nações estremecerão. Mas antes que venha esse grande dia, o sol escurecerá, a lua tornar-se-á em sangue, e as estrelas recusarão o seu brilho, e algumas cairão, e grandes destruição aguardam os iníquos. Então ele está falando aqui da pregação do evangelho, que faz parte para a segunda vinda de Cristo, mas falou de outros sinais também aqui. Vamos lá, vou ler aqui o versículo 10. Portanto, eleva a tua voz e não te cales, porque o Senhor teu Deus falou. Portanto, profetiza, e ser-te-á dado pelo poder do Espírito Santo. Esse profetizar, né? Nós podemos profetizar? Sim. Profetizar é ensinar, tá bom? Quando nós vamos fazer uma mensagem de ministração, nós sentimos, né, o que nós vamos falar, a gente está profetizando. Quando você é chamado para discursar, você prepara o seu discurso e sente por Deus o que você deve falar às pessoas, você está profetizando. Então é um sentido de ensinar, tá bom? Versículo 11 e 12 aqui, finalizando.
E se fores fiéis, eis que estou contigo até a minha vinda. E em verdade te digo, depressa venho, e eu sou o teu Senhor e teu Redentor, assim seja, amém. Então aqui tem vários contextos históricos, né, falando dele aqui. Aqui tem uma declaração, né, de Orson Pratt, como ele se sentiu após essa revelação aqui, né, porque ele tinha pouco tempo de membro de igreja, e ele queria saber o que o Senhor queria dele, mas eu acho que ele não imaginava que Deus ia chamar ele para fazer uma missão, né? Então veja as palavras dele aqui, ó. Ele diz assim, ó: Pratt confessou que sentiu muitas vezes que o desejo de recuar, ou seja, de não fazer a missão, ou seja, tá fazendo a missão, mas desanimar, tá bom? Ele sentiu o desejo de recuar, mas olha só o que ele fez: por medo de não ser capaz de cumprir e realizar essa obra tão grandiosa. No entanto, a revelação mostrava claramente a vontade do Senhor para ele, que passou a servir como missionário, apóstolo por mais de 60 anos, em resposta àquele chamado. Olha só, então tudo começou aqui com esse chamado missionário. Ele se sentiu incapaz de fazer, porque a obra realmente é muito grande, grandiosa, mas Deus capacitou ele. E diz que essa revelação aqui ele guardou com carinho, né? Porque foi escrita, ele guardou para ele, e sempre ele podia ler e recordar. Isso nos lembra a nossa bênção patriarcal, que sempre possamos ler o que o Senhor tem para nós nos animarmos, né? Então se nós estamos desanimados no chamado, ou até mesmo sem ser a questão de ser compelido porque está desanimado, mas sempre poder ler a bênção patriarcal, nós vamos ganhar um ânimo novo, lembrando que é o Senhor falando conosco aqui, tá bom? Então eu sou muito grato por essa sessão, principalmente, né, já dá para refletir que o próprio irmão, né, compartilhou o evangelho com ele, né? Pardo P. Pratt compartilhando o evangelho com o irmão se batizou e foi para a missão, e por mais de 60 anos ali, né, firme na igreja, tornou-se apóstolo, foi um dos primeiros membros a chegar lá em Salt Lake City, ficou firme na fé até o fim. É isso que eu desejo para todos nós, né? Ficarmos firmes na fé com o Senhor. É essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.